Fala pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez, meu nome é Lucas. Hoje a gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos lá rapidinho. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso a gente vai ter algumas situações em que as questões vão me dar uma determinada quantidade de lados e uma determinada quantidade de ângulos, e aí eu preciso analisar qual vai ser a melhor situação para ser empregada. Se a questão me der dois lados e dois ângulos aí que se correspondem, a gente vai utilizar a lei dos senos. Dois lados e dois ângulos, lei dos senos. Como é que é isso? Azinho, que é o lado, sobre o seno de azão. Azão é o ângulo que está oposto ao azinho, tudo bem? Igual a Bzinho sobre o seno de Bzão, certo? Que vai ser igual a Czinho sobre o seno de Czão. Lembrando que Azinho é o lado, tudo bem? Azão é o ângulo oposto a esse lado, Bzinho é o lado, Bzão é o ângulo oposto a esse lado, e Czinho é o lado, e Czão vai ser o ângulo oposto a esse lado. Então, Azinho, Bzinho e Czinho são lados, e Azão, Bzão, Czão são ângulos, tá? Opostos respectivamente a cada um desses lados, tá? E tudo isso daí é igual a 2R, tudo bem? Então, Azinho sobre seno de Azão é igual a Bzinho sobre seno de Bzão, é igual a Czinho sobre seno de Czão, certo? Isso tudo é igual a 2R. Fechou? Então, se tiver situações ali de circunferência, obviamente, lembrando aqui, você tem o raio, aí você tem aqui o raio de novo, tá? 2R é o quê? É o diâmetro, tá? E aí, com relação à lei dos cossenos, você vai utilizar quando a questão te der 3 lados e um ângulo. Aí, veja, qual é a fórmula para essa lei? Você vai ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de Azão. Eu coloquei aqui cosseno de alfa, mas pode ser cosseno de Azão. Fechou? E aqui eu pesquisei algumas questões na internet, eu coloquei duas, umas 10 senos, umas 10 cossenos para a gente resolver. A primeira tem o seguinte, tem um triângulo ABC, e aqui eu tenho um segmento que parte de A e vai até um ponto D na hipotenusa BC, e forma, tudo bem, um ângulo alfa que vale 120 graus entre esse segmento aqui, o A e D, e o segmento DB. Basicamente, eu sabendo que isso aqui mede 1, isso aqui mede 1, já sei obviamente que esse triângulo maior ele é isósceles, eu quero saber qual o valor disso aqui, desse AD. Então eu peguei esse triângulo, aí eu destaquei, pô, eu tenho esse lado aqui que mede 1, que a gente já me deu. Eu tenho que isso aqui é 120. Aí, agora eu vou expandir o meu pensamento. Pô, lembra que o meu triângulo maior, ele era isósceles, tá? Então quer dizer que você tem dois lados iguais, que é esse aqui que é 1 e esse aqui que é 1, tá? E como isso aqui é um triângulo retângulo, eu sei que isso aqui é 90 graus, só sobra outros 90 para dividir igualmente, para cá e para cá. Então fica 45 para lá e 45 para cá. Então isso aqui é 45, eu já sei que aqui é 120, tá? O outro seria 15, mas a gente não vai precisar usar. Então veja que eu vou ter dois lados, esse e o que eu quero descobrir, e dois ângulos. Tudo bem? Aí eu vou colocar x sobre, x sobre seno de 45 igual a 1 sobre seno de 120. Quando a gente fizer essa conta, vai dar raiz de 6 sobre 2. Testa aí, x sobre seno de 45 igual a 1 sobre seno de 120. Tá? E aí, eu trouxe uma outra questão que basicamente essa questão, ela falava que eu tinha que o lado oposto ao ângulo de 30 graus do triângulo era x, e eu sei que os outros dois lados mediam raiz de 3 e 2. Como é que eu vou achar esse x aqui? Basicamente eu vou ter 3 lados e um ângulo. Isso aqui é a lei dos cossenos. Então vai ficar x ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 3 vezes 2 vezes o cosseno de 30 graus. E quando você fizer essas contas todas aqui, isso daqui vai acabar dando 1. Fechou? Isso aqui é bastante interessante que a gente saiba. Ah, mas eu sempre vou colocar aqui o cosseno de tal ângulo, tá? Sempre aquele valor do ângulo ao qual está oposto ao lado que eu quero saber. Tipo, eu sempre vou colocar o oposto ao lado que eu tenho aqui? Não, porque às vezes a questão poderia não me dar esse raiz de 3, botar o raiz de 3 aqui, e eu não tenho nenhuma informação sobre os outros ângulos e botar o x aqui. Então, nesse caso seria x ao quadrado, tudo bem? Desculpa, nesse caso aqui novo, seria raiz de 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes x
vezes 2 vezes o cosseno de 30. Então, o valor que a gente vai colocar primeiro, né, antes da igualdade, vai ser aquele que está oposto ao ângulo que a questão me der. Obviamente, se eu tivesse, né, dicas para saber os outros lados, né, eu conseguiria utilizar tranquilamente. Mas nesse caso aqui eu tenho que adaptar, colocar o lado que está antes da igualdade como aquele a qual está oposto ao ângulo que a questão me deu, tá? Nesse caso aqui de lei dos cossenos, que eu tenho 3 lados e um ângulo, beleza? Valeu!